conjecturas, algumas das quais acabam em um verdadeiro entrecruzamento de pré-datação e pós-datação entre Israel e Judá. O objetivo dessas hipóteses consiste em justificar os sincronismos dados pelos livros dos reis. Mas já dissemos que esses sincronismos propõem um problema especial de cronologia, talvez insolúvel. Veja como, de fato, é algo muito complicado, mas é possível chegarmos próximo ao entendimento, uma vez que visualizarmos pelo menos esses problemas. Uma vez que conhecemos esses problemas, né, de forma de datação, ano, né, ano da subida ao trono, então desconsideração de alguns meses, contagem a partir do ano novo. Então, com isso a gente vai ver que esses meses não contados vão dar problema aí no entendimento, né, dessas cronologias, né? Então, uma vez que essas discrepâncias são entendidas, né, pode-se compreender por que essa dificuldade. Se nos limitarmos a considerar a evolução do calendário tal como a esboçamos nas páginas precedentes, nos inclinaríamos a admitir que a pós-datação, uso babilônico, começou com a adoção de um calendário babilônico sob Jeoaquim, e que nos reinados precedentes se empregava a pré-datação, que era também do uso do Egito. Então aí a gente vai ver, isso aqui vai dar um bom ensejo para aquilo que a gente vai ler nos outros textos, porque a gente vai ver essa questão da pré-datação e da pós-datação. Enquanto na Babilônia aplicava-se uma pós-datação, então o rei subia ao trono. Aqueles meses até o fim do ano são desconsiderados, iniciando a contagem do seu reino no ano novo. Isso é uma pós-datação. Uma pré-datação já vai levar em consideração, talvez, fazendo com que o dia da sua subida ao trono torne-se o primeiro dia. Então ele se torna um marco para a marcação daquele calendário. Então, independentemente do mês que estão, aqui primeiro dia do reinado de fulano de tal. Pronto, então a partir dali é o primeiro dia. Então, com isso nós teremos essas discrepâncias de tradições. Tradição egípcia e tradição babilônica, interferência no calendário. Uma verdadeira era se inaugurou apenas sob os Seleucidas. É a era do reinado dos gregos, como a chama primeiro livro dos Macabeus 1:10. O começo dela foi estabelecido por Seleuco I, no ano em que conquistou a Babilônia. A diferença entre o ano de outono seguido em Antioquia e o ano da primavera conservado na Babilônia faz com que essa era comece no outono de 312 a.C., no cômputo sírio-macedônico e na primavera de 311 a.C., no cômputo babilônico. Só a questão de um adotar como marco o outono e o outro adotar a primavera. Então só isso já vai alterar a data. Enquanto um está contando como 312 a.C., o outro está contando como 311 a.C. No cômputo babilônico, as datas dos livros dos Macabeus se dividem entre esses dois cômputos, segundo a maneira que se indicou a respeito no começo do ano. Quando se reconheceu a autonomia da nação judaica, em 142 a.C., começou-se a datar as atas e os contratos no ano 1º de Simão, sumo sacerdote, insigne estratego e igumene dos judeus. Em 1 de Macabeus 13, 41 a 42, isso não era a fundação de uma nova era, mas uma volta ao uso do período de independência da monarquia. Entretanto, continuou em uso a era dos gregos. 1 de Macabeus 14, 1, 15 e 10. Que serve inclusive para datar a morte de Simão. 1 de Macabeus 16, 14. Os judeus voltaram a adotar o cômputo independente e efêmero durante os dois levantes contra os romanos em 66 e 70 e em 132 e 135 da nossa era. As eras especiais das cidades livres da Síria e Palestina no final da época helenística e sob a época romana e as eras mais gerais de Pompeia e da Arábia já não interessam ao Antigo Testamento. Então é interessante vermos, né, a partir desse estudo extenso, mas muito útil, vemos a interferência de diferentes formas de datação sobre a história israelita, né, como elas de fato influenciam e alteram sua forma de datação, e como isso explica, né, a complexidade aí da questão da cronologia, da marcação, né, do período de reis e dessa comparação entre as cronologias dos reis do norte e dos reis do sul. Então essa complexidade
ela está explicada aí mesmo por essas interferências aí de datações, de tradições, né, na forma de datar de uma forma diferenciada. Agora veja, vou trazer aqui também agora o conteúdo do livro Manual Bíblico SBB, segunda edição revisada da Sociedade Bíblica do Brasil. Veja só, agora falando especificamente acerca da cronologia dos reis de Israel. Veja o que ele vai nos dizer aqui. À primeira vista, parece haver dados suficientes sobre os reis de Israel e Judá para montar uma cronologia precisa. Com a exceção de Saul, o texto indica claramente a duração do reinado de cada um deles. E após a divisão entre Israel e Judá, o começo do reinado de cada um é relacionado com o reinado soberano de outro estado. Então há esta comparação, né? Esta forma aí comparativa para que se estabeleça aí um parâmetro entre um reinado e outro reinado. Há também o que se pode chamar de pontos de controle, quando um acontecimento afetou simultaneamente os dois reinos, como quando Jeú assassinou Jorão de Israel e Acasias de Judá. O historiador integrou as cronologias de ambos os reinos, tratando do reinado completo de um rei, desde o início até a morte desse rei, para depois dedicar-se aos soberanos de outro reino, cujos reinados começaram durante esse período. Uma exceção está em 2 Reis 8 e 9, quando o assassinato de Jorão e Acasias por Jeú tornou necessário mencionar Jorão e Acasias de Judá, que normalmente só seriam mencionados após a morte de Jorão de Israel. Então, para que possa haver essa transição de informações, né? Uma vez que a interferência com a morte dos dois soberanos ao mesmo tempo aí pelo Jeú, né? que se alçou ao poder. Então ele necessitou buscar, né, puxar mais informações para melhorar aí a sua cronologia. Problemas. No entanto, um exame mais detalhado revela problemas aparentes. Por exemplo, em Judá, o período que vai de Roboão até a morte de Acasias é de 95 anos, enquanto o mesmo período em Israel, de Jeroboão à morte de Jorão, é de 98. No período que vai do golpe de Jeú até a queda de Samaria, a soma dos reinados de Judá resulta em 165 anos, ao passo que em Israel o mesmo período não passa de 144 anos. A rainha Atália, que usurpou o trono, reinou durante 6 anos, segundo de Reis 11:3, mas não foi incluído no esquema normal da cronologia. Temos outra dificuldade com as datas aparentemente conflitantes da entronização de Jorão de Israel, segundo o livro dos Reis 1:17-3:1. Está mais ou menos claro que Salomão morreu em 932 a.C., 346 anos antes da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Porém, somando o tempo dos diferentes reis conforme o relato bíblico, o número menor que se consegue alcançar é de 372 anos aproximadamente. Então, problemas aí ao se somar, né, de uma forma imprecisa, né, essas informações, sem levar em consideração aquelas complexidades conforme analisado no estudo que eu li anteriormente, acerca dessas mudanças de tradição e a interferência delas na datação de Israel, certamente se chegará a um número equivocado, né? Pistas. 4 fatores, no entanto, ajudam muito a solução definitiva desses problemas. Vamos ver. Foram usados 2 métodos diferentes de calcular a duração dos reinados. O método do ano antes da entronização e o método do ano da entronização. Veja só, a interferência daqueles 2 métodos, conforme já falei, a influência egípcia e a influência babilônica. No sistema do ano antes da entronização, a morte de um rei significava que determinado ano era contado 2 vezes. Em outras palavras, uma parte do ano era contada como um ano inteiro para o rei falecido. Ou seja, aquele ano no qual morreu, aquele ano fica como que reservado a ele. Então aquele ano fechou com a sua morte. Então, inicia-se outro ano, mesmo que conforme o calendário corrente não fosse ainda a mudança de ano. Mas uma vez que o rei morreu naquele período, fecha-se o ano então naquele período com a sua morte, né? Sua morte se torna uma marcação para o final daquele ano.
para o rei falecido, e o restante do ano era contado como um ano inteiro para o seu sucessor. É uma possibilidade aqui apontada já. Assim, para se obter uma cronologia exata, é preciso descontar um ano do reinado de cada rei. O sistema do ano de entronização não incluía nenhuma porção de um ano no total dos anos do reinado do rei. A porção do ano passada antes do primeiro ano completo do rei era considerada seu ano de entronização. No período inicial da monarquia dividida, Israel usou o primeiro método e Judá o segundo. Então veja, enquanto ali temos com a morte de um rei, o fechamento daquele ano e a ascensão do outro contando como um ano novo, mesmo que o ano estivesse ainda corrente, né? Isso é o método utilizado, conforme ele diz aqui, ano da entronização. Agora, o segundo método, como ele está falando aqui, a questão de que aquele período, na subida do rei, aquele período que faltava para completar-se o ano, para a virada para o ano novo, não seria contado, que é o segundo método, conforme ele diz aqui, adotado em Judá. Então, enquanto Israel adota um método, o Judá está adotando um método distinto. Com isso, temos duas tradições cronológicas que entraram em conflito. Por isso que, ao se fazer uma somatória sem levar em consideração essas diferentes formas de marcação, os números não vão bater. Então tem que se levar em consideração que precisa-se lembrar que muitas das vezes não foram contados alguns meses, ou lembrar-se que um ano foi dividido, né, foi fechado como um ano inteiro, sendo que ainda não estava completo. Então tem que se levar em consideração essas complexidades aí nos calendários, nessa confusão que há nos calendários antigos. Veja só. A discrepância nos totais entre os dois anos corresponde a um número maior de reis israelitas nesse período. Então, o reino israelita, conforme estamos analisando aí, houveram muito mais mudanças dinásticas, né? Houveram muito mais mudanças de reis. Então, essas questões vão influenciar cada vez mais no cômputo. Deve-se levar em consideração o fato de que o calendário de Judá, certamente no período inicial, começava no mês de Tisri, como já vemos aí, que futuramente os rabinos vão tentar corrigir isso, colocando 4 inícios de ano no mesmo, 4 marcos, né, divisores, 4 marcos iniciais de ano num mesmo período para diferentes interesses. O ano dos reis, o ano da colheita, o ano do dízimo, o ano da colheita de cevada ou das árvores, né? Então, esse tipo de situação ela é exemplificadora dessa complexidade. Então temos aí o começo do ano em Judá, em Tisri, setembro, outubro, enquanto em Israel começava no mês de Nissan, março, abril. Então cada um tem um marco para o começo do ano num mês distinto. A prática de corregências significa que alguns reinados se sobrepõem. O precedente para isso é encontrado no caso de Davi e Salomão, que abafaram a tentativa de golpe de Adonias. Primeiro livro dos Reis 1. Outro exemplo diz respeito a Jotão, que governou como corregente quando Uzias, seu pai, ficou leproso. Então os dois estarão ocupando o trono, né? Estarão juntos governando o período, só que você poderá contar anos do governo de Uzias e anos do governo, né, o ano de governo de Jotão. O ano de governo, aqui o outro exemplo diz respeito a Jotão, que governou como corregente com Uzias, e pode contar o ano do governo de Uzias e o ano do governo de Jotão. Agora, eles vão confluir um certo período. Haverá um período em que Uzias estava reinando sozinho, seu filho nasce, cresce, assume juntamente com ele, será corregente, haverá um período de confluência entre os dois, e haverá depois um período da morte de Uzias, posteriormente Jotão reinando sozinho. Só que se você não levar em consideração a corregência, você vai contar um e depois vai contar o outro, sendo que há um período deles que está intercalado, que estavam com corregência. Então tem que levar em consideração essa questão da corregência também. Seu pai ficou leproso, conforme segundo de Crônicas 26, 21. Outras corregências geralmente aceitas são as de Asa e Josafá, Josafá e Jeorão, Amazias e Azarias, Uzias, Azarias ou Uzias, né, que é a mesma pessoa, Acás e Ezequias, Ezequias e Manassés. Em certos casos, o filho, por exemplo, Ezequias, foi mais brilhante do que o pai, Acás.
e os acontecimentos foram datados por meio das referências ao corrente, e não ao rei em si. Levar em conta que existia esse costume permite que se reduza a duração de cada reinado e ajuda também a interpretar os números bíblicos. Por exemplo, Manassés reinou de 687 a 642, de acordo com o segundo livro dos Reis 21:1. Ele reinou 55 anos. Isso nos leva a supor uma corregência de 697 a 687, algo bem plausível, tendo-se em vista a doença grave de Ezequias. Em Israel, o Reino do Norte, durante as últimas décadas de turbulência, após a morte de Jeroboão II, é possível que houvesse vários reis governando, entre aspas, ao mesmo tempo, em partes diferentes do reino, uma vez que o reino havia se fragmentado e se enfraquecido e havia muitos levantes, muitas revoltas. Dos 6 reis desse período, chega-se à cifra de 41 anos e 7 meses. No entanto, historicamente, o período foi cerca de 24 anos. Por quê? Você tem reis em lugares diferentes no mesmo reino, reinando ao mesmo tempo, uma vez que o reino está em fragmentação, está prestes à sua destruição. Então cada um cada um se levanta e tenta governar uma parte desse reino. Então, na verdade, estão reinando ao mesmo tempo, simultaneamente. E não dá para ficar tão claro no texto. O escriba não consegue ser tão claro em relação a isso, mas as pesquisas vão nos elucidando em relação a esses problemas. Veja só, para encerrarmos aqui o nosso estudo, parâmetros externos. Através de uma aplicação cuidadosa desses fatores, as cronologias de Judá e de Israel podem ser integradas. No entanto, descobertas arqueológicas permitiram que se fizessem progressos no processo de relacionar a cronologia resultante com os acontecimentos do mundo circunvizinho, em vistas à obtenção de uma cronologia absoluta e não só relativa. Os achados mais significativos são os seguintes: as listas de Límino ou epônimos assírios. Na Assíria, um oficial exercia um cargo anual, dava seu nome àquele ano específico. Foram preservadas listas notavelmente completas desses oficiais, abrangendo os períodos de 892 a 648 a.C., incluindo acontecimentos significativos durante o mandato de cada um. Como a história bíblica e a história dos assírios convergem em vários pontos, pode-se obter uma data precisa. A crônica babilônica. Essas tabuinhas tratam da história babilônica durante o período que vai de Ezequias à queda de Jerusalém e são de grande interesse para quem estuda os anos em que Judá esteve sujeito à Babilônia, isto é, o período após 605 a.C. Como resultado, nosso conhecimento das relações entre os dois reinos foi bastante ampliado, pois não se sabe ao certo se o ano civil hebraico segue uniformemente o padrão babilônico, o que resulta numa diferença de um ano nas datas durante o reinado de Zedequias, o último rei de Judá. Então, aquelas diferentes tradições que vão se sobrepor, a tradição egípcia, a tradição babilônica e diferentes formas de datação do tempo, como a gente viu no estudo anterior de Roland de Vos. Várias inscrições contemporâneas estão relacionadas com os acontecimentos específicos, tais como a Batalha de Carcar, de 853 a.C., tratava entre a Síria e uma coligação de estados menores, entre eles Israel. O tributo que Jeú pagou a Salmaneser III em 841 a.C. Então você vai ter uma tábua em cuneiforme no assírio, datando o período em que receberam esse tributo de Jeú. E isso dá para acertar, a cronologia israelita e colocar aí numa comparação. Então estabelecer uma linha de comparação com uma data externa. E dá para reorganizar a datação interior. Ou a tomada de Samaria pelos assírios em 723 a.C. Tais registros fornecem pontos de contato confiáveis que nos permitem datar os acontecimentos, aplicando os princípios que norteiam as cronologias bíblicas e correlacionando-as com a cronologia fixa possibilitada pelo contato de Israel e Judá com potências mundiais daquele tempo. Podemos estabelecer uma cronologia bíblica absoluta, com uma margem de erro de apenas um ano para a maior parte da monarquia. O reinado de Saul permanece uma exceção. Os 40 anos que
os 40 anos que aparecem em Atos 13, 21 são provavelmente um número arredondado, já que 2 é o único número restante do texto hebraico de 1º livro de Samuel 13:1. A maioria dos estudiosos acredita que um número que indicava a dezena foi omitido. 22 parece ser a alternativa mais aceitável, já que combina com outros dados cronológicos, tais como o período dos juízes. Tá, ok? Então, tem problemas, inclusive, de corrupção, né, de documentos. Tem problemas de forma de datação que leva em consideração não números exatos, mas sim gerações. Então, o número 40 indica o número de uma geração. Ok? Então, tem essas questões que tem que ser levadas em consideração na diferenciação entre a forma de marcar o tempo para um ocidental como nós e a época de marcar e a forma de marcar o tempo, né, para os orientais, para os povos do antigo Oriente Médio, e as diferentes tradições que se sobrepõem e influenciam a nação de Israel em diferentes épocas, né? Agora eu quero fazer uma leitura aqui e fechar nosso estudo, essa abertura, né, reabertura dos nossos estudos em História dos Hebreus, com essa problemática da cronologia, certo? Dos povos do Antigo Oriente Médio, e especificamente da cronologia dos reis de Israel. Né? Então essas questões aí que trazem uma elucidação para que nós entendamos a complexidade disso, né? Questão do ano da ascensão ao trono, a questão das corregências, né? Como isso pode nos explicar bastante aí acerca dessas supostas esses supostos erros, né, de datação na Escritura Sagrada, que na verdade são um desafio à nossa compreensão, né? Uma vez que a gente estudar melhor, entender melhor aquele contexto, vamos entender então como será feita uma computação de uma forma mais esclarecida, né? De uma forma mais detalhada. Então eu quero fechar com um estudo aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI, Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI, aqui no texto, né, no artigo que fala o problema da cronologia dos reis de Judá e de Israel. Veja só o texto que diz, o auxílio que ele vai nos prestar aqui. Ó. 1 Reis 14. Primeiro Reis 14. Uma das questões mais inquietantes do Antigo Testamento é a cronologia da monarquia da monarquia dividida. Intérpretes tão antigos quanto os tradutores gregos do Antigo Testamento tiveram dificuldades para entender a duração dos reinados dos soberanos de Israel e de Judá. Em alguns casos, os números simplesmente parecem não apresentar a soma correta. Em 1 de Reis 15:25, lemos que Nadab começou a reinar no segundo ano do reinado de Asa. E o versículo 28 diz que ele morreu no terceiro ano do reinado de Asa. A matemática indica que Nadab reinou 1 ano, mas o versículo 25 diz que ele reinou 2. Em 2 de Reis 3:1 está registrado que Jorão começou a reinar no 18º ano do reinado de Josafá. Mas segundo 1:17, Jorão subiu ao trono no segundo ano do reinado de Jeorão. De acordo com 2 Reis 9:24 ao 27, Jeú matou o rei Jorão de Israel e feriu mortalmente o rei Acasias de Judá no mesmo dia. Portanto, a duração total dos reinados de Israel e de Judá, a partir da divisão do reino, no tempo de Roboão, até os assassinatos de Jeú, deve ter sido igual para ambos os reinados. No entanto, somando-se o número dos textos bíblicos, temos um total de 98 anos para Israel e apenas 95 para Judá. Provavelmente a melhor proposta para se entender esses problemas cronológicos é a de Erwin Thiele, que determinou a forma como era feito o cálculo cronológico pelos israelitas no tempo antigo. 3 aspectos importantes da cronologia israelita são: primeiro, diferentes calendários eram usados em Israel e em Judá. Israel começava o ano no mês de Nissan, na primavera, enquanto Judá iniciava o ano no mês de Tisri, em outono. As duas tradições diferenciadas para o início do ano, o cômputo do ano em Israel e em Judá. Veja só. Havia 2 maneiras diferentes de contar o primeiro ano de um reinado. No sistema do ano da ascensão, o tempo desde o dia em que o rei começava a reinar até o começo do ano novo
era contado como ano de ascensão. Então aqueles anos que sobravam, né, no ano, isso ascendeu o ano. Que mês é? Oitavo mês do ano. Tudo bem, esse resto de ano será contado junto com o ano novo e será dado o nome de ano de ascensão. Veja só então, né, como isso vai dar discrepâncias aí na cronologia. Como seu primeiro ano de reinado, que começaria no primeiro dia do ano novo oficial. O sistema de datação ano da não ascensão, por sua vez, calculava o tempo entre o início do governo até o começo do ano novo como o primeiro ano do reinado. Muito bem, então o cara subiu. Estamos em que mês do ano? Quarto mês do ano. Então, do quarto mês até o final daquele ano é o ano da ascensão. Então, conta-se ano da ascensão, mais segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então, aquele final, ou um pega aquele finalzinho e gruda no próximo, ou um outro pega aquele finalzinho e conta como se fosse um ano novo. Então, isso certamente gerará discrepâncias, né? Vamos ver aqui, até o começo do ano novo. Assim, o primeiro dia do ano novo marcava o início do segundo ano. O primeiro dia do ano novo marcava o início do segundo ano, uma vez que aquele resto de ano era contado como o ano da ascensão. E o ano novo, segundo ano já. Tá? Não importando quanto tempo ele havia reinado durante seu primeiro ano, vamos dizer assim. Pelo outro sistema, portanto, o primeiro ano era sempre menor que um ano completo. Aparentemente, Israel utilizou o segundo sistema de datação até o reinado de Jeoás, quando a nação adotou o primeiro método. Judá aderiu ao primeiro sistema, exceto por um breve momento, quando as relações pacíficas com o Reino do Norte levaram a uma mudança temporária. Assim, Israel terá menos período computado, uma vez que o outro pega um resto de ano e transforma em um outro ano. E o Reino do Sul, ele pega aquele resto de ano e gruda no outro. Então, enquanto um vai ser só o primeiro ano, o outro já vai estar no segundo. Adotou isso aí. Judá aderiu ao primeiro sistema, exceto por um breve período. Ok. O fato que o Reino do Norte usava o sistema de não ascensão para calcular o tempo explica por que o reinado de Nadab, que de fato durou um ano, é contado como 2 no relato bíblico. Em alguns momentos, Israel foi governado por corregentes, pai e filho reinando simultaneamente. Nesse caso, o filho ascenderia ao trono antes da morte do pai e começaria a contar imediatamente os anos de seu reinado. Esse foi o caso de Josafá, que aparentemente estabeleceu seu filho Jeorão como corregente 5 anos antes de morrer. Jorão, de Israel, ascendeu ao trono durante o 18º ano do reinado de Josafá, que também corresponde ao segundo ano de Jorão, visto que 2 governantes de Judá contaram os anos que se sobrepuseram no total de seus respectivos reinados. Somando os números registrados na Bíblia, obviamente teremos como resultado uma soma muito alta para o período, o que não corresponde ao período total de reinados no Reino do Norte, porque há a questão de dois reis estarem reinando simultaneamente, tá certo? Uma vez que são corregentes, pai e o seu filho como corregente. Assim tem que se entender que parte daquele reinado está dentro do reinado do outro. Tá ok? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no cálculo, no cômputo a ser feito na cronologia dos reis. Recentemente, alguns estudiosos propuseram pequenas alterações nas datas apresentadas por Thiele para os reinados de Israel e Judá, mas em geral, os princípios que ele delineou e a cronologia que estabeleceu foram aprovados após minuciosa avaliação pelos estudiosos, quando coordenados com as datas conhecidas nos registros assírios e egípcios. Os princípios reconhecidos por Thiele esclarecem de maneira convincente as controvérsias e fornecem uma cronologia precisa dos reis baseado na soma total dos dados fornecidos pelas escrituras, levando em consideração essas questões do ano de não ascensão, tá certo? Ou o ano da ascensão, contando aí aqueles meses precedentes como o primeiro ano da ascensão. E a questão da corregência também.
Para mais informações sobre os reinos de Israel e Judá, veja a história do Reino do Norte em 1 de Reis 13, história do Reino do Sul em 2 de Reis 7. Então, encerramos aí este grande estudo para entendermos melhor a questão de marcação de data, cronologia do Antigo Oriente e também, especificamente, a questão das discrepâncias cronológicas entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, com a questão do período de não ascensão e a questão das corregências, os diferentes sistemas adotados e os diferentes marcos divisores para início do ano, sendo para um iniciando em primavera e para o outro iniciando em outono, conforme influências egípcias ou babilônicas sobre os reinos de Israel e de Judá. E assim agradeço muito a sua paciência, agradeço estar conosco aí nesse canal, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, continue conosco estudando as Escrituras e compartilhando os vídeos e o canal, que o Senhor continue te abençoando em tudo, em nome do Senhor Jesus.